Olá! É um enorme prazer ter você aqui conosco em mais um dos nossos treinamentos. Eu sou o Sardinha, João Camilo Sardinha, mas em geral o pessoal me conhece pelo sobrenome mesmo. Estarei com você ao longo de todo o nosso curso. Bom, desses anos de experiência profissional que estão aí, aproximadamente 30 anos, um ponto que eu sempre destaco dos nossos treinamentos é que mais ou menos 5, quase 6 anos, eu trabalhei em alguma atividade não relacionada a sistema de gestão. Ou seja, praticamente a minha vida profissional inteira foi trabalhando com sistemas de gestão. Comecei na área de qualidade e depois fui passando para as demais áreas. Para vocês terem uma ideia, em 1988 eu trabalhava numa empresa e participava de um grupo que a gente chamava de Grupo de Estudo da ISO 9000, com a primeira versão dela, que foi editada em 87. Ainda em inglês, porque aqui no Brasil a BNT só editou em 1990. Então eu praticamente acompanhei aí toda o desenvolvimento e as revisões das normas de sistemas de gestão. Muito bem, mas vamos lá para o nosso treinamento. Bom, quando falamos de ISO 9000, na verdade a gente está se referindo a uma série de normas, um conjunto de normas editadas pela ISO, que é um órgão emissor de normas, um órgão internacional formado por mais de 100 países. O Brasil participa da ISO através da nossa ABNT, que é o órgão editor de normas aqui no Brasil. E desse conjunto de normas saem diretrizes que auxiliam as organizações a garantirem a qualidade de um produto ou um serviço através de um sistema de gestão. Bom, desde a versão 2000, que a norma ISO 9001 ela incorporou o conceito que nós chamamos de abordagem de processo. Então, o que é um processo? Bom, processo a gente pode definir como um conjunto de atividades que tem uma certa relação, tem uma sequência, tem uma forma de ser realizada com competências necessárias das pessoas, utilizando determinados recursos, enfim, mas é um conjunto de atividades que, para que sejam realizadas, ela utiliza entradas. O que são essas entradas? Podemos ter entradas físicas, como por exemplo uma matéria-prima, um componente, né? Algo físico que eu preciso utilizar para realizar essas atividades. Pode ser que essas entradas sejam um serviço, pode ser que essas entradas sejam uma informação, por exemplo, seja um determinado documento, uma fonte de energia, enfim, posso ter aí diversas entradas necessárias para um mesmo processo e desses diferentes tipos. Então, a partir do uso dessas entradas, eu vou realizar as atividades que têm por objetivo transformar estas entradas para gerar o que eu vou chamar de saídas. E o que podem ser essas saídas? Pode ser que seja um produto, né, um bem físico, pode ser que também seja um serviço que eu estou prestando ao meu cliente, pode ser uma informação, enfim, também posso ter, da mesma forma como as entradas, um conjunto de saídas e de diferentes tipos. A definição formal que está lá na ISO 9001 versão 2015 é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que utilizam essas entradas para entregar um resultado pretendido, as chamadas saídas. Se nós olharmos uma organização como um todo, uma empresa como um todo, nós vamos perceber que, na verdade, ela é um grande processão. Por que um grande processão? Porque ela utiliza entradas que vêm de
provedores externos, fornecedores externos, onde ela vai utilizar aqui matérias-primas, serviços, enfim, que ela adquire desses provedores para poder realizar todas as suas atividades com o objetivo de gerar uma saída, ou seja, um produto ou um serviço que ela entrega para o seu cliente. Então podemos dizer de uma maneira bem abrangente que a organização como um todo ela é um grande processão. Mas e se nós formos olhar dentro da própria organização, o que nós vamos perceber? Que na verdade ela é formada por uma série de outros processinhos menores, uma sequência de processos menores, onde eu tenho em cada processo gerando uma saída que vai ser a entrada do processo seguinte. Ou seja, eu pego, vamos dar o exemplo aqui da produção de um determinado produto. Eu recebo aqui uma matéria-prima que vai ser a entrada de um determinado processo que vai transformar essa matéria-prima gerando um produto intermediário que vai passar para o processo seguinte, que faz mais uma etapa da transformação, que vai passando processo a processo, até que aqui no final eu tenho o meu produto final que eu vou aí sim entregar para o meu cliente. Mas vamos olhar agora um processo isolado dentro da nossa organização. Se nós pegarmos, por exemplo, o processo 3, nós veremos que ele recebe entradas vindo lá do processo 2, faz as suas atividades, transforma essas entradas e gera uma saída que vai passar para o processo seguinte, que é o processo 4. Isso nós temos em todos os processos dentro da organização. E a partir daí, nós temos o conceito do que nós chamamos de cliente e fornecedor interno, né? Ou seja, cada processo ele vai sendo cliente do seu processo anterior e vai sendo fornecedor, provedor do seu processo seguinte. Uma coisa importante é que esse conceito, embora a gente utilize muitas vezes como treinamento, como conscientização das pessoas, né? A necessidade de cada processo atender os requisitos, satisfazer o seu processo cliente, para que, se todos os processos forem atendidos, forem satisfeitos, ao final dele a empresa vai conseguir satisfazer o seu cliente externo final. Mas apesar desse conceito, que é importante para aplicação dentro do meu sistema de gestão da qualidade, uma coisa importante de destacarmos é que toda vez que a norma se refere a algo com o nome de cliente, ela está sempre se referindo àquele cliente externo, aquele cliente final ao qual está adquirindo um produto ou um serviço da nossa organização. Dentro da norma, o termo cliente ele não se refere aos clientes internos. Assim como quando a norma utiliza o termo provedor, ela sempre coloca inclusive provedor externo, são aqueles provedores fora da organização. Ela não faz nenhuma referência, não estabelece nenhum requisito, seja a clientes ou fornecedores internos. Então, a abordagem de processo utilizada pela norma tem como definição a identificação e a gestão de todos esses processos e, principalmente, cuidar aí com as interações entre eles, né? As saídas de um que vão sendo as entradas do outro. Um processo, para que ele funcione de maneira adequada, as suas entradas devem ser recebidas dentro de determinadas características, como uma determinada qualidade. Então, o processo anterior deve gerar saídas dentro desses níveis de qualidade, saídas que atendam a esses requisitos. Então, por isso que é importante controlar, gerenciar
as interações entre cada um dos processos dentro da minha organização. Então, quando eu enxergo a minha organização não como uma estrutura administrativa formada por diferentes departamentos, mas que isso é importante por uma questão de gestão de pessoas, de administração de pessoas. Mas quando eu enxergo que a minha organização, seja ela qual for, seja qual tipo de atividade a empresa tiver, a sua operação ocorre na forma de processos, de uma sequência, de um conjunto de processos, eu digo que eu estou adotando a abordagem de processo. E a vantagem disso é ter aí o controle contínuo da ligação desses processos, a sua combinação, a sua interação. Porque muitas vezes eu tenho problemas dentro da organização justamente nessas interfaces, nessas interações, se eu não administrar corretamente um processo, não conseguir atender as necessidades do processo seguinte, eu vou gerando problemas internos, tendo perdas, desperdícios, consequentemente custos, problemas de não qualidade dentro da minha empresa. Bom, como seria esquematicamente um sistema de gestão da qualidade que seja baseado em processo? Então, é um modelo teórico estabelecido pela própria norma, não é que as organizações têm que seguir essa forma, esse modelo, mas é a partir desse modelo teórico que a norma desenvolveu a sua estrutura e organizou os seus requisitos. Então, esse é o modelo de sistema de gestão adotado pela estrutura da própria norma. E cada organização, obviamente, vai estabelecer um modelo de sistema de gestão, uma estrutura de processos de acordo com a sua necessidade, onde aí fará a aplicação dos requisitos que forem pertinentes. Então, como é esse sistema de gestão da qualidade baseado em processo? Então, o próprio sistema de gestão, assim como a organização, é um grande processão. Então, nesse processão, nós temos, obviamente, entradas. E quais são as principais entradas que nós temos? Lógico que requisitos de cliente é uma grande entrada importante ao nosso sistema de gestão. O objetivo maior do nosso sistema de gestão da qualidade é satisfazer os requisitos do cliente, satisfazer o cliente, deixar o cliente satisfeito até para que ele continue comprando nossos produtos ou nossos serviços. Então, o entendimento de quais são esses requisitos, essas necessidades do cliente é uma grande entrada para o meu sistema de gestão. Uma outra entrada importante que nós temos é o contexto da organização, ou seja, que fatores ela tem, tanto interno quanto externos, que afetam a forma como ela opera e que muitas vezes afetam o quanto ela consegue ou não alcançar seus objetivos. Então, toda empresa ela está inserida dentro de um determinado contexto. Ela vive dentro de um determinado contexto. E entender esse contexto, essas necessidades, essas particularidades, é importante para que a empresa alcance o seu sucesso. Assim como a empresa, justamente por estar inserida dentro da sociedade, dentro de um contexto, ela tem relações com diversas outras partes interessadas. Não só seus clientes, mas também seus provedores, em determinadas situações, com determinados órgãos governamentais, com outras entidades parceiras, talvez, enfim, uma série de outras partes interessadas que também interferem nos resultados da empresa, também fazem uma certa relação com a empresa. Então, conhecer essas partes interessadas, suas necessidades, expectativas, também é uma outra informação importante como entrada para o meu sistema de gestão, para que eu possa dar o tratamento devido, fazer a gestão devida dessas necessidades, para que as partes interessadas não causem algum problema que também
me leve a não alcançar os objetivos que eu espero. Então, preciso gerenciar essas necessidades das partes interessadas para que a minha empresa tenha sucesso. Bom, a partir dessas entradas, aí nós temos um conjunto de requisitos, de elementos que formam o meu sistema de gestão. E temos no centro dele o papel da liderança, né? Nada acontece dentro de uma organização sem que seja vontade de sua liderança. Então, a atuação da liderança é um ponto central, focal no meu sistema de gestão e atua em todos os outros elementos. Temos aí os elementos de planejamento, né? Meu sistema de gestão, minha empresa como um todo, para que ela funcione de uma maneira adequada, ela deve ser planejada. Como eu vou realizar meus processos, como eu vou realizar as minhas atividades, como eu vou realizar meus produtos, meus serviços. Depois eu tenho um conjunto de elementos relacionados a atividades de apoio necessárias para a realização dos meus processos principais, os meus processos de operação. Então, eu tenho uma série de atividades executadas, tanto como apoio, como suporte, como as atividades que fazem parte da operação principal, né? Os processos principais da minha empresa, da minha atividade. Depois eu tenho um conjunto de elementos que me levam a avaliar o meu desempenho, saber se esses processos, se essas atividades que foram planejadas e foram executadas, se estão alcançando os resultados que a gente esperava delas, os resultados que foram planejados para ela. E a partir dessa avaliação de desempenho, da análise, da avaliação dos meus resultados, eu vou estabelecer ações para melhorar esse meu desempenho, melhorar meus processos, melhorar meu sistema de gestão da qualidade. Então toda essa estrutura, ela segue um ciclo que a gente chama de ciclo PDCA. O que é um ciclo PDCA? Ele é um ciclo muito utilizado já desde o início dos movimentos em relação à qualidade, né? Também chamado de ciclo de Deming, né? Que foi um grande desenvolvedor de conceitos de qualidade, que estabeleceu inicialmente esse ciclo e que vem sendo cada vez mais utilizado como ferramenta de melhoria nos mais diferentes campos, né? Ele chama PDCA pelas iniciais de 4 palavrinhas em inglês, né, que significam aí planejar, fazer aquilo que foi planejado, checar, verificar os resultados e tomar as ações necessárias. Então, meu sistema de gestão da qualidade baseado em processo, baseado na ISO 9001, ele também adota um grande ciclo PDCA, ou seja, a partir do momento que eu estabeleço o meu sistema de gestão, eu estabeleço esses elementos que foram definidos pelo meu sistema de gestão, com a liderança da organização tendo foco para fazer com que esse sistema de gestão gire. A cada giro que o meu sistema de gestão faz, eu consigo alcançar um nível de desempenho um pouquinho melhor, que é o que me leva a uma melhoria contínua dos meus resultados, dos meus objetivos, do alcance dos meus objetivos. Bom, e todo esse sistema de gestão, então, sendo aí um grande processo, além das minhas entradas, então eu tenho as minhas saídas. E que saídas são essas? Não só aqueles meus produtos, serviços, diretamente resultado da minha atividade, diretamente resultado da minha empresa, né? Mas todos os outros resultados que eu planejei para o meu sistema de gestão, que eu iniciei aqui a partir das minhas necessidades, expectativas, tudo aquilo que eu planejei obter de desempenho do meu sistema de gestão, é o que eu vou alcançar aqui, levar a minha empresa a conseguir alcançar os seus resultados, onde
um desses resultados com certeza vai ser aí o alcance, o aumento da satisfação do cliente como um resultado bastante importante, uma saída essencial do meu sistema de gestão da qualidade, que é o que vai fazer o meu cliente ter uma maior fidelidade, ele ser mais constante, eu estar sempre fornecendo para que ele não vá buscar um outro fornecedor que atenda melhor às suas necessidades. Bom, na versão 2015, então foi introduzida a mentalidade de risco, que vem lá daquele anexo SL, né, dessa estrutura genérica para um sistema de gestão que foi desenvolvido pela ISO. Então, o que significa essa mentalidade de risco? Eu considerar o meu contexto interno e externo que leva dentro da minha empresa a existirem riscos, ou seja, nem tudo que eu planejo dá certo, nem tudo que eu quero fazer, por mais que eu planeje, organize, existe sempre uma incerteza. Pode ser que eu consiga alcançar meus resultados, mas pode ser que surjam imprevistos aí no meio do caminho. Então isso é sempre um risco, assim como muitas vezes desse contexto, do cenário onde a minha empresa está inserida, surgem diversas oportunidades, né, que podem ser resultados aí bastante positivos, interessantes para a minha organização. Na verdade, o risco não é uma novidade introduzida agora na versão 2015. Todas as normas de sistema de gestão, desde o início, lógico que sempre consideraram os riscos, né? À medida que a gente vai começando a organizar os processos, vendo o que pode dar de errado e alterar os processos, tomar ações para evitar que esses problemas ocorram, a gente está lidando com um risco. Mas isso era um pouco mais implícito, não era de uma forma tão clara ou tão estruturada. Mas agora isso ficou mais claro para levar as organizações a pensarem, a planejarem as suas atividades pensando nos riscos. Cada organização define aí a melhor forma de fazer isso. A norma não estabelece um método, uma forma específica, né? Até porque nós temos empresas com características totalmente diferentes. Tem empresas que o segmento onde a empresa atua, seu ramo de atividade já é um ramo de alto risco, ou ela tem processos, atividades internas que geram níveis de risco bastante críticos, e temos outras atividades que os riscos são bem menores, muito mais simples de serem identificados, avaliados, lidar com esses riscos. Então, cada organização define a melhor forma de se fazer isso. Mas é importante que eu tenha aí uma consideração desse risco, né? Para que eu possa lidar da forma mais adequada dentro do cenário onde a minha organização atua. Bom, então, para que a gente entenda melhor aí esse conceito de mentalidade de risco, o que significa isso? Uma empresa qualquer, de qualquer segmento, de qualquer atividade, né, toda direção de uma organização, ela sempre estabelece objetivos que ela pretende alcançar como resultado das suas atividades, da sua operação. Esses objetivos, para que a empresa alcance, ela vai estabelecer seus processos, vai definir ações, estratégias, enfim, para que ela consiga alcançar esses objetivos. O fato de se estabelecer objetivos, às vezes de uma forma mais planejada, estruturada, por exemplo, empresas que fazem um planejamento estratégico, ou mesmo que seja algo mais informal, às vezes que algo que até está mais na cabeça do diretor, na cabeça do dono de uma organização de menor porte, enfim, mas qualquer que seja esses objetivos, e o fato dela planejar como ela vai chegar nesses objetivos não é certeza de que a empresa vá conseguir
alcançá-los. Tudo aquilo que a gente planeja pode dar certo, pode não dar, porque no meio do caminho existem diversos entraves, diversos obstáculos, tanto internos da própria empresa como externos, no mundo onde ela vive, atua, no seu mercado, enfim. Então, a existência desses obstáculos, né, a existência desses fatores, dessas influências, podem me levar a uma certa incerteza do quanto eu vou conseguir efetivamente alcançar esses meus objetivos. Que eu preciso buscar alternativas para contornar esses obstáculos, essas influências, esses fatores, para ter mais chance de chegar aqui nos meus objetivos. Então, essa incerteza que eu tenho quando eu planejo algo, do quanto efetivamente eu vou alcançar os meus objetivos, é o que a gente chama de risco. Isso que é risco, né? Então, às vezes a palavra pode até gerar um certo impacto, né? Dar um certo susto, mas é simplesmente isso. Tudo que eu planejo tem o risco de conseguir ou não, devido a certos fatores que vão surgindo no meio do caminho. Então, quando eu penso, quando eu planejo, pensando que existe um risco, que existe a possibilidade de algo acontecer no meio do caminho que me impeça de alcançar os meus objetivos, ou alcançar os objetivos da maneira como eu tinha planejado, isso que é adotar uma mentalidade de risco, porque aí eu vou tomar precauções, vou tomar ações em determinados casos para que, caso esses riscos ocorram, eu saiba como lidar com eles, como fazer para que, ou evite, né, que essas situações ocorram, para ter uma maior chance de alcançar os meus objetivos. Bom, em resumo, qual que é o pior risco que uma empresa pode correr, que a gestão de uma empresa pode ter? É não saber quais são os seus riscos. Isso é a pior coisa que pode acontecer para uma empresa. Eu estou atuando dentro de um mercado, eu tenho as minhas atividades e não tenho a mínima ideia de que riscos eu estou correndo. Porque o fato de eu não saber que riscos eu corro, eu não tomo nenhuma precaução, nenhuma ação para evitar que aconteçam, ou se acontecerem, os seus efeitos, os seus danos sejam os menores possíveis. Então, por isso que é importante que uma organização tenha ciência de que riscos ela tem, para que ela possa, a partir daí, tomar decisões mais coerentes, mais consistentes. Puxa, aqui a gente tem um risco que, poxa, é muito grande, então precisamos tomar uma série de cuidados. Aqui, esses riscos aqui, ok, a gente conhece, sabe quais são, mas, enfim, todo negócio tem risco, né? A gente não vai conseguir eliminar os riscos da empresa, mas a intenção é que a gente, a partir do momento que conheça, que avalie esses riscos, tome as ações necessárias para controlar esses riscos dentro de determinados níveis. É assim com a nossa vida pessoal, né? Viver tem riscos. A partir do momento que a gente acorda, levanta, sai de casa, a gente corre uma série de riscos, né? Eu posso estar no meio da rua, ser atropelado, posso estar dirigindo, ter um acidente de carro, enfim, são riscos que nós corremos. Nem por isso a gente deixa de viver, vive dentro de uma caixa blindada para não estar sujeito a nenhum risco. E mesmo assim ainda com certeza estaria a alguns, né? E a empresa é a mesma coisa, ela vive num mercado, está sujeita a riscos, né? Mas ela precisa ter noção dos níveis de riscos que ela tem para saber onde ela precisa se preocupar ou não. As grandes vantagens, os benefícios de uma empresa que adota na sua gestão a mentalidade de risco, primeiro é que ela constrói uma forte base do conhecimento da própria empresa. À medida que ela começa a identificar, analisar o que pode dar errado, onde eu tenho risco ou não, isso vai formando aí uma base de conhecimento do que a empresa exatamente faz, né? E seus processos, suas características.
Além disso, ela cria dentro da empresa uma cultura proativa, né? A partir do momento que eu vejo, isso aqui pode dar errado, pode acontecer, então já vamos fazer isso, fazer aquilo, né, para que eu melhore o meu processo de uma maneira proativa, que a minha empresa não seja reativa, ou seja, eu espero acontecer um problema, sai correndo atrás para resolver. Acontece outro problema, sai correndo atrás para resolver. Ou seja, o famoso apagar incêndios, né? Vamos introduzir dentro da empresa a cultura de prevenir justamente que esses incêndios ocorram, né? Ela dá uma maior consistência na qualidade de produtos e serviços, porque o seu planejamento vai ter muito mais chances de alcançar os resultados que a gente espera. Assegura com isso uma melhor possibilidade de atender aqueles objetivos que a organização estabeleceu e, como resultado disso tudo, obviamente, aumenta tanto a satisfação quanto a confiança dos clientes e de outras partes interessadas nas capacidades da própria empresa de atender bem, de prosperar, de ter um sucesso de uma maneira muito mais sustentada. Muito bem, aqui nós encerramos a primeira aula desse nosso curso. Leia o conteúdo correspondente na apostila e resolva os exercícios. Espero você na nossa próxima aula. Bom estudo e até lá!